Chegou uma mensagem aqui importante. Verdade, um lembrete de estar no programa Arte da Vida. Seja bem-vindo a mais um programa, uma grande alegria estar com você aqui conectado. E nessa programação a gente vai trazer um tema, já percebeu aqui que tem tecnologia envolvida. Estou com o celular na mão, mensagem. E hoje em dia, quando a gente está com o celular ou diante de algum computador, geralmente significa que a gente tem ali um grande sinônimo de estar conectado em alguma realidade ou algum trabalho. Eu uso muito o trabalho aqui do celular por conta da minha missão, dos compromissos que a gente tem. E uma coisa que eu descobri que dá para usar o celular até para fazer oração. Tem uns aplicativos muito legais, tipo da Bíblia, que dá para a gente poder acessar e manter viva a chama da nossa espiritualidade até nesse mundo conectado aqui. E a igreja também, como mãe que é, sempre teve muito antenada nessa questão do avanço da tecnologia. Por exemplo, a web é, na verdade, um grande campo de missão, onde a gente tem que colocar ali o nosso testemunho. E aí, para poder completar um pouco esse tema, a gente vai trazer hoje aqui a palavra cyberteologia. Não sei se você conhece, é um termo novo, mas que é muito profundo no conteúdo e vai instigar a gente a ter uma visão nova a respeito desse cyberespaço. E, na verdade, será que Deus habita no cyberespaço? Confira. Ao mesmo tempo em que eu estou em frente a um computador, no meu smartphone não para de chegar notificações de aplicativos de mensagens e também de redes sociais. Mas o que Deus tem a ver com tudo isso? Onde entra Deus em tudo isso? Será que Deus habita no cyberespaço? Foi isso que nós aprendemos durante os cafés teológicos promovidos pelos Padres e Irmãos Paulinos. Na primeira edição, lá no Mosteiro de São Bento, nós conversamos com a consagrada Aline Amaro. Ela também é mestra em teologia e ela nos ajudou a responder a seguinte pergunta: o que é cyberteologia? A lógica do que é ciberteologia vem de algumas perguntas, né? Nós percebemos que a rede, todo esse fenômeno, a revolução digital, ela mudou a forma como pensamos, como nos comunicamos, como interagimos, como nos relacionamos. Então a questão é, se mudou a nossa forma de pensar, nossa linguagem, não mudou também a nossa forma de pensar e viver a fé? Então, se a teologia é entendida como a inteligência da fé, intellectus fidei, né, o pensar a fé, também não mudou a nossa forma de fazer teologia hoje? Então, a ciberteologia seria pensar a fé cristã nos tempos da rede. Esse é um conceito assim básico do que é ciberteologia. Então, qual é o objetivo? O objetivo não é estudar a comunicação que mudou, mas estudar a vida hipercomunicativa que nós temos hoje devido a essa revolução digital, a cultura digital. Então, a cibergraça é uma leitura como Deus pode agir hoje no meio de nós, no mundo de hoje, nesse novo mundo que a revolução digital nos proporcionou. Esse novo ser humano, né, um ser humano hipercomunicativo. Então, o objetivo é pensar a fé à luz da rede, da lógica e da dinâmica e dessa cultura digital, mas também pensar o que é isso no plano de Deus. O que é tudo isso? O que é a internet, né? A tecnologia? Pensar teologicamente essa realidade social, essa realidade humana que nós temos hoje. Então, o objetivo é viver bem, né? Viver bem e poder viver essa fé de uma forma viva, de uma forma intensa nos tempos da rede. E Deus pode habitar no cyberespaço? Deus pode habitar no ciberespaço. Porque se a gente entende que a rede não são os cabos, não são os fios, não são os aparelhos, mas são as pessoas, não existe rede se não existir pessoas, né? E se não existir duas ou mais pessoas. E o próprio Jesus falou que quando 2 ou mais estiverem reunidos em qualquer ambiente que for, seja ele físico ou digital, ele estará presente. E presente realmente, não virtualmente, potencialmente, com o seu avatar, né?
o verbo vai se fazer carne neste ambiente digital. Desde 1967, a Igreja celebra todos os anos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para cada ano, o Sumo Pontífice escreve uma mensagem exortando quanto à vivência da fé nestes espaços. Em 2013, o Papa Bento XVI falou sobre as redes sociais. No texto ele diz: a capacidade de utilizar as novas linguagens requer-se não tanto para estar em sintonia com os tempos, como, sobretudo, para permitir que a riqueza infinita do Evangelho encontre formas de expressão que sejam capazes de alcançar a mente e o coração de todos. Como a gente falou, né, a internet ela é uma complexificadora do real, né? Então, antes o real, né, a vivência real da fé, era só aquele espaço litúrgico, aquele espaço do encontro dentro da paróquia, dentro de alguma comunidade, movimento. Mas ampliou-se as possibilidades, ampliou-se o real, né? A gente percebeu que existe, além do espaço físico, existe o espaço virtual, o espaço digital, esse ambiente que nós devemos nos relacionar também nesse ambiente. Então, é uma extensão, né? Assim como o McLuhan falava que a tecnologia era a extensão do homem, a internet é a extensão dessa vivência. Então, por exemplo, a gente participa de um encontro, seja um grupo de oração jovem, e depois acabou o encontro, cada um foi para sua casa, mas eu não partilhei aquela experiência de Deus que eu tive naquele encontro. Então eu vou, né, a gente criou um grupo no Facebook, por exemplo, ou no WhatsApp, e eu vou testemunhar para os outros aquela experiência de Deus que eu tive. Ou eu vou postar depois uma foto feliz depois desse encontro, né? Aquela minha imagem que demonstra essa alegria, que demonstra essa experiência, né? Aquele sorriso que demonstra uma presença de Deus. Então, eu me torno também essa imagem de Deus para os outros, através de uma foto, através de um vídeo, através do meu testemunho na rede. Eu acho que é dessa forma que nós precisamos, a partir da nossa vivência autêntica, da nossa experiência, transbordar na rede. A maior prova disso, né, é a nossa própria vivência na rede, né? Quem já não se emocionou de reencontrar um amigo que há muitos anos não tinha telefone mais, não tinha endereço, não sabia mais onde andava, né? E poder reencontrar na rede social aquele momento, aquela alegria do encontro, aquilo não é virtual, aquilo não é uma imaginação, aquilo é real. Então, isso mostra que vai além do que é visível, vai além do que é tangível e mensurável. A nossa experiência espiritual, ela também é invisível. A gente não pode ver a graça de Deus, ela não tem cor, ela não tem forma, né? Mas é real e acontece. E da mesma forma, as relações acontecem e são reais também na internet.